nessa carta aqui aos Efésios, Paulo direcionou a uma igreja e um povo de uma cidade toda idólatra. Eu acredito que foi muito difícil para Paulo, diante dessas palavras com aquelas pessoas. Mas quando a graça de Deus nos é alcançada, não tem para onde correr. Ou a gente consegue nos consertar, lutamos para melhorar, para estar diante daquilo que Deus ele quer, não o que nós queremos, ou nós iremos passar batido e a graça de Deus, infelizmente, não vai ser alcançada a nós. Iremos pensar que foi alcançado, mas não vai ter alcançado, porque tem que haver mudança em nós. É por isso que tem essa palavra é ensinamento para nossas vidas e a oportunidade que Deus nos dá para sermos diferentes. E Ele vem dizendo no 1 que sejam, pois, imitadores de Deus como Filho amado. Aqui Paulo está nos ensinando que, assim como Jesus Cristo se sacrificou por nós todos devemos sempre imitá-lo, lembrando sempre do sacrifício da cruz. Eu estava aqui pensando nos meus pensamentos que é muito fácil, né? A gente, como filho de um pai, de uma mãe carnal, a gente querer imitá-lo, querer fazer o que eles fazem. Mas nós fomos comprados por um preço, que foi o preço do sangue de Jesus na cruz. E por que não haver mudança em querer imitá-lo? Nós temos que ter o DNA de Cristo, para que possamos ser verdadeiramente filho. Porque se nós não mostramos o DNA de Cristo, não houver em nós amor, não houver em nós transformação, não vai valer de nada. Porque se Ele se entregou, foi porque muito nos amou. E o que temos feito dessa entrega, desse sangue vertido naquela cruz? Agora mesmo acabamos de louvar. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Mas o que eu tenho feito para ser segundo o coração de Deus? De que forma que eu tenho me entregado? De que forma que eu tenho lutado? O que eu tenho feito para ser? Eu tenho que olhar para dentro de mim e ver as minhas ações, as minhas atitudes. Porque se eu não olhar para dentro de mim, não houver uma mudança, uma transformação, e reconhecer esse sangue vertido na cruz, não vai valer de nada esse sacrifício que Jesus fez para que possamos estar aqui. Se nós olhamos nossos pais e queremos fazer o que eles fazem, muito mais temos que olhar para Cristo. Porque os nossos pais, o que eles nos oferecem quando somos pequenos, é uma educação, é um amor, mas Jesus, Ele veio para nos dar uma vida eterna. E Ele quem nos escolheu. Se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui. Quantos de nós não éramos para estar aqui? Se formos olhar para o nosso passado, porque a palavra de Deus fala que já nascemos com pecado. Então, se nós formos olhar tudo que nós já fizemos, nós já não éramos para estar aqui não. Mas pelo sacrifício na cruz, por esse sangue, nós conseguimos e temos que valorizar. E valorizar de verdade, com as nossas ações, com as nossas atitudes, porque se nós meditarmos verdadeiramente aqui na palavra de Deus, não é ler não, é meditar, jogar para dentro de nós, estudar o que Deus está querendo que nós sejamos, porque tudo é dele, tudo é para ele, é tudo para glorificar o nome dele. Não foi à toa que Ele deu o Filho dele e nos chamou e nos deu esta oportunidade, onde em outro tempo, as pessoas olhavam para nós e não davam nada por nós. Hoje, as pessoas têm que olhar e ver. Ali vai
o verdadeiro servo de Deus. As pessoas têm que olhar e têm que dizer, verdadeiramente Deus existe, porque se as pessoas olhavam como nós éramos e o que somos hoje, então eles têm que ver verdadeiramente Deus agir em nossas vidas. E é por isso que Paulo estava repreendendo aqui esses irmãos que hoje servem para nós, que ele fala que no 3, mas a fornicação e toda a impureza, a avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. Se eu me considero como santo, buscando o que é santo em Deus, por que essas coisas vão fazer parte da minha vida? Eu estava estudando e eu fui procurar a tradução, o significado de algumas palavras aqui, que eu tenho que jogar para dentro de mim e ver o que eu posso melhorar, o que eu posso melhorar, o que eu posso mudar, qual o meu comportamento que eu tenho tido, porque muitas das vezes a gente erra por falta de conhecimento. E conhecimento da palavra de Deus, porque não é só, hoje eu tenho aprendido que não é só chegar aqui e ler, mas eu tenho que me aprofundar, estudar e saber o que Deus Ele quer que eu faça, de que forma que Ele quer que eu faça, de que forma que tem que haver essa mudança em mim. E eu vi aqui fornicação é ato de relação que não é entre casais, impureza é coração com mágoa, maus pensamentos, imoralidade, roubo, adultério, cobiça, homicídio. Olha o coração. Aí a gente vê, poxa, mas dentro da igreja que não deveria ter isso, mas Paulo ele não está falando para aquele lá de fora, ele está falando para dentro de uma igreja. E hoje nós temos que trazer para nós, para quê? Para que nós possamos buscar sessão, para que essas coisas não venham a habitar em nós, em nossos corações, nas nossas mentes, nas nossas atitudes, para que venha haver verdadeiramente mudança em nós, porque é isso que Deus quer em nós, é isso que as pessoas de lá fora querem ver em nós, transformação, mudança de vida, porque se não fosse para isso, nós hoje não estaríamos aqui, porque viver aqui e viver uma vida de atos que não agrada a Deus, não vai valer de nada, estamos perdendo tempo. E quantas pessoas lá fora esperam em nós atitudes para que eles venham ser mudados também, porque tem pessoas que foram desiludidas, porque infelizmente essas coisas não eram para acontecer na igreja, mas infelizmente por falta de sabedoria e por falta de conhecimento, muitas coisas têm acontecido. Eu acredito eu também que muitas pessoas gostam, que querem isso, não querem haver uma mudança, mas não foi para isso que Deus nos chamou. Então o pouco que somos e que lutamos para ter esse entendimento e essa sabedoria, que possamos mostrar, porque tem um vizinho que está olhando para nós, a nossa forma de andar, a nossa forma de falar, as nossas atitudes. Eu mesma já há um tempo tinha uma vizinha que quando parava, ela só falava muita besteira, muita. E eu simplesmente falava com ela, uma boa noite, um bom dia e uma boa tarde. E teve um momento que, acredito eu, que foi a oportunidade que Deus me dera para poder mostrar essa diferença na minha vida e também para poder fazer a diferença na vida dela. E que eu passei, ela estava lá toda cabisbaixa e eu perguntei, dei boa noite, vizinha, tudo bem? Não, tá bem não. E ela começou a me contar um pouquinho da vida dela. E ali eu pude falar um pouquinho de Jesus, o que Jesus tinha feito na minha vida, na vida dos meus, e que também poderia fazer na vida dela. Agora, vê o exemplo. Se eu parasse para poder ouvir todas as besteiras que ela falava, todas as coisas que não provinham de Deus, como que o nome de Deus ia ser glorificado na vida dela? De maneira nenhuma será glorificado, porque as pessoas que estão ao nosso redor estão nos absorvendo. Desculpa, perdão.
nos observando as nossas falas, as nossas atitudes. Muitas das vezes estamos entre colegas, amigos, e estão rindo, estão brincando, mas quando a gente vai falar o que é verdadeiro, infelizmente, eles não vão acreditar, porque se nós estávamos falando tantas besteiras, quando vai falar o que é certo, como que eles vão acreditar? Como que vai cair dentro do coração dele? Então devemos também tomar muita atenção com as nossas falas, e com as nossas ações, com as nossas atitudes. E nos fala, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou imundo ou avarento ou qual idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, se aqui já está falando já, se eu sou desse jeito, que eu falo coisa insignificante, que eu não estou buscando o que é espiritual, já está falando aqui que eu não tenho herança no reino de Deus. Então, para que eu estou aqui? Para que Deus me chamou? Não é para eu poder ser herdeira dele? Se ele nos chamou para poder nos dar essa herança, e o que eu tenho feito? O que nós temos aprendido? O que nós temos buscado para que possamos herdar esse reino? Então temos que rever nossas atitudes, nossas ações, e ele fala aqui, não sei, ninguém vos engane com palavras, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Realmente, se eu tiver com a mente aberta em Cristo, a sabedoria de Deus pode falar qualquer coisa. Eu vou analisar o que estão falando, eu vou ver o que é o certo e o que é errado, e devemos ter atitude, meus irmãos, de brigar pela causa de Cristo. Está errado, está errado. Não temos que abaixar a cabeça. O mal, ele não abaixa a cabeça. Por que nós temos que abaixar a cabeça? Por que nós temos que aceitar o que vem de engano, de errado? Não devemos nos frustrar, não. Não devemos abaixar a cabeça. Mas temos que colocar aquilo que nós temos aprendido na frente e em pauta. Ainda que as pessoas gostam ou não. Hoje, na EBD, aprendemos várias coisas. Acredito que Deus confirmou bastante essa palavra, já tem confirmado. E hoje uma pessoa pegou e falou que eu queria receber uma oração. Receber não, nós não recebemos, nós elevamos a Deus. Deus é quem recebe as nossas orações. A pessoa não gostou muito não, mas eu não me importo se ela gosta ou não. Eu tenho que agradar a Deus, não o homem. Aqui tudo é passageiro, mas o que é de Deus é eterno. No 7, portanto, não sejais seus companheiros. Ou seja, eu não vou ser companheira daqueles que não estão agradando a Deus. Eu não vou fazer aquilo que o homem quer, mas eu vou fazer aquilo que Deus ele quer, que Deus me chamou, porque quem dirige a minha vida é Deus. Tudo é para Ele. Glória a Deus. Tudo é para a glória dEle. E se Ele me chamou é para quê? Para que eu venha fazer essa diferença. E muitas das vezes estamos aqui e a diferença ela não é feita. Porque demos ouvido, andamos com quem não devemos andar, não escolhemos o que é certo. Eu estava até anotando aqui o que é devasso. E eu vi falta de santidade, e ela deveria ser reservada. Uma falta de santidade sexual que deveria ser reservada para após o casamento. E hoje a gente vê tantos jovens não se reservando, não se guardando. E as igrejas, infelizmente, elas estão acolhendo isso como se fosse normal. Ver uma jovem grávida, vai casar, sabe com quem é? Sabe quem é?
Isso é contra o costume de Deus. Deus ele não tem se agradado de certas atitudes. E se Ele está nos dando essa oportunidade, esse esclarecimento de saber o que é verdadeiro, que possamos fazer esse diferencial em nossas vidas. Porque aqui no 8 ele também fala: porque no outro tempo eras treva, mas agora sois luz. No Senhor andai como filho da luz. Então, se eu era treva, e se agora eu sou luz, eu tenho que lutar para que verdadeiramente essa luz venha brilhar entre nós, venha fazer essa diferença onde quer que eu esteja. Não importa que seja na minha casa, não importa que seja numa escola, no trabalho, onde quer que esteja. Deus, ele precisa ser glorificado em nossas vidas. E hoje, muitas das vezes, erramos porque não tiramos momento para aprender o que Deus ele quer nos ensinar. Errei por quê? Por falta de sabedoria. E a palavra de Deus fala: pedir e Deus vai dar. Mas tem que pedir com sinceridade. Porque eu acredito, eu e Deus fala que um coração quebrantado, Deus ele não despreza. Deus ele não faz acepção. Hoje eu estava na rua e onde quer que nós anda, tem sempre um drogado, um alcoólatra, e eu olhando assim, aquele dali poderia ter sido eu. E se não é eu, é porque a misericórdia, a graça de Deus me alcançou. E eu preciso valorizar plenamente de todo o meu coração esse chamado e fazer que o nome de Deus ele seja glorificado cada vez mais na minha vida e na minha família. E que os irmãos possam verdadeiramente buscar essa sabedoria, esse entendimento, buscar cada vez mais intimidade com Deus, tempo para com Deus. Porque se nós não buscarmos tempo para com Deus, infelizmente, nós não iremos conseguir vencer as artimanhas malignas. Porque o mal, ele não está de brincadeira. O mal, ele quer de qualquer forma nos envergonhar, fazer com que nós desistimos dos planos que Deus tem para cada um de nós. Mas que possamos ser valentes, que possamos ser ousados e vencer. Porque se nós não vencermos, não valeu nada a morte de Jesus naquela cruz por nós. Quantos estão com a mente fechada? Quantos estão fazendo o que bem queres, os desejos dos próprios corações? Mas não é isso que Deus quer para nós. Ele nos chamou para que a glória dele seja exaltada, porque só ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Amém? Nossa